Meu namorado terminou comigo porque ele agora está ficando com minha mãe. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu nunca pensei que fosse passar por algo assim. Meu nome é Ana, tenho 25 anos e minha vida virou de cabeça para baixo nos últimos meses. Até pouco tempo atrás, eu tinha um namorado incrível, o Lucas, com quem namorava há quase 3 anos. Nossa relação sempre foi sólida, cheia de cumplicidade e carinho, mas tudo mudou de uma hora para outra. E o motivo? Meu próprio namorado começou a se envolver com a minha mãe. Eu sei, parece absurdo, né? Eu mesma ainda não consigo acreditar direito no que aconteceu. Para entender melhor o que estou dizendo, preciso voltar um pouco no tempo e contar um pouco sobre minha vida e meu relacionamento com o Lucas. Lucas e eu nos conhecemos na faculdade, logo no primeiro semestre. Ele era aquele tipo de pessoa extrovertida, com um sorriso fácil e sempre pronto para ajudar os outros. Eu, por outro lado, era mais introvertida e focada nos meus estudos. Nos primeiros meses, éramos apenas amigos, mas sempre havia uma química entre nós. Foi só depois de um tempo que começamos a nos aproximar de forma mais íntima. E, com o tempo, o namoro aconteceu de forma muito natural. Minhas amigas adoravam o Lucas. Ele sempre se dava bem com todo mundo e era super gentil, sempre preocupado em agradar e fazer todos ao seu redor se sentirem bem. Eu nunca imaginei que algo poderia dar errado. Eu tinha certeza de que estávamos juntos para durar. Meus pais também adoravam ele, principalmente minha mãe. Ela sempre dizia o quanto ele era um bom moço e que ele parecia ser a pessoa certa para mim. No entanto, nada me preparou para o que aconteceu no final do ano passado. Tudo começou quando a minha mãe, Maria, começou a ficar mais próxima do Lucas. No começo, achei que fosse apenas uma amizade de convivência. Eles moravam perto um do outro, então se encontravam com mais frequência. Mas nunca imaginei que isso fosse algo mais do que uma simples relação de respeito e simpatia. Mas com o tempo, percebi que as coisas estavam começando a mudar. Primeira vez que notei algo estranho foi em uma festa de aniversário da minha mãe. O Lucas e minha mãe estavam rindo juntos, como se estivessem se divertindo demais. Claro, isso pode ser normal, né? Ela estava muito animada naquele dia, mas de alguma forma, algo me incomodou. Eu não conseguia tirar a sensação de que havia algo além de uma simples amizade entre os dois. Nas semanas seguintes, o comportamento dele só piorou. A cada dia, meu namorado e minha mãe pareciam mais próximos. Eles trocavam mensagens o tempo inteiro, passavam horas conversando, e quando eu perguntava sobre o que estavam falando, eles sempre mudavam de assunto de forma muito evasiva, como se estivessem escondendo algo. Eu fiquei mais atenta, mas não queria ser aquela pessoa paranoica que inventa histórias. Então, tentei ignorar as coisas estranhas e continuei com a minha rotina. Mas, infelizmente, o que eu estava sentindo era a única coisa verdadeira ali. E foi assim que, em uma noite qualquer, quando eu já estava começando a desconfiar de tudo, algo aconteceu que me fez questionar totalmente a minha realidade. Eu e o Lucas estávamos na minha casa assistindo TV e, de repente, ele me olhou nos olhos e disse, com um tom sério, que precisava conversar. Eu senti que algo estava errado, mas nunca imaginei o que ele teria a dizer. Eu não sei como te falar isso, Ana, mas acho que você merece saber a verdade. Ele começou, e antes que eu pudesse perguntar mais, ele soltou a bomba. Eu terminei. Com você. Não posso mais continuar com o relacionamento porque eu estou com a sua mãe agora. Essas palavras ecoaram na minha mente como se fossem um pesadelo. Eu olhei para ele, esperando que fosse alguma brincadeira, mas o olhar dele era sério. Eu queria gritar, chorar, perguntar por que aquilo estava acontecendo, mas as palavras não saíam. Tudo o que consegui foi um "o quê?" fraco, sem entender nada. E então, ele começou a me explicar de uma forma fria e calculista que, ao longo dos últimos meses, ele e minha mãe haviam se aproximado. As conversas que antes eram simples, agora se tornaram longas e profundas. Ele me disse que, com o tempo, começou a perceber que sentia algo por ela. Ele a procurou e, por fim, ela aceitou se envolver com ele. Eu não sabia o que fazer.
A dor era insuportável. Eu sentia como se tivesse sido traída, não apenas por ele, mas por ela também. Eu fiquei em silêncio por um tempo, tentando processar tudo o que ele tinha acabado de me dizer. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Meu cérebro simplesmente não conseguia fazer sentido de tudo aquilo. Eu olhei para ele, esperando que fosse uma piada de mau gosto, mas o olhar dele continuava sério, sem nenhum vestígio de arrependimento. Eu queria gritar, queria xingar, mas estava tão em choque que mal consegui formar uma frase. Você está falando sério? Foi a única coisa que consegui dizer, minha voz quase falhando. Ele acenou com a cabeça e tentou se aproximar, colocando a mão sobre a minha, como se aquilo fosse algum tipo de conforto. Mas eu retirei rapidamente a minha mão debaixo da dele, sentindo uma raiva crescente se acumulando dentro de mim. Eu não posso acreditar no que você está dizendo, Lucas. Isso é um pesadelo, não é? Eu quase sussurrei as palavras, esperando no fundo que ele dissesse que estava brincando, que estava fazendo isso para me testar ou qualquer outra coisa. Mas não. Ele apenas balançou a cabeça. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Eu e sua mãe, Ana, estamos juntos agora. Eu comecei a respirar de forma acelerada. Meu corpo estava em estado de choque e as lágrimas começaram a cair sem que eu conseguisse controlá-las. Eu me afastei dele, dando alguns passos para trás, sentindo uma sensação de vertigem. Tudo parecia surreal. Meu namorado estava com a minha mãe. Como isso aconteceu? Como ele pôde fazer isso comigo? O que eu fiz de errado? Eu não entendo, Lucas. Falei entre soluços. Como você pôde fazer isso? Como você pôde se envolver com a minha mãe de todas as pessoas? E você acha que eu vou aceitar isso? Eu vou ficar bem com isso? Você está maluco. Ele tentou me interromper, dizendo que entendia a dor que eu estava sentindo e que nunca quis me machucar. Mas a verdade era que ele estava com ela. Ele estava com a minha mãe, e nada do que ele falasse agora poderia mudar isso. Eu senti que o chão estava se abrindo sob os meus pés. Uma raiva tão intensa tomou conta de mim e, ao mesmo tempo, um sentimento de traição profunda. Não só pela minha mãe, mas por ele também. Ele foi a pessoa que eu mais amava no mundo e agora estava me dizendo que preferia estar com ela. Ele, que sempre me dizia que me amava, agora estava com a mulher que me gerou, a pessoa que sempre me ensinou o valor da família, da confiança. Eu não consegui mais olhar para ele. A dor era insuportável. Sem dizer mais nada, eu peguei minhas Handsembagens coisas e saí de casa. Eu sabia que não poderia ficar ali, naquela sala, com ele, tentando dar explicações sobre algo que não tinha explicação. A porta se fechou atrás de mim, mas a sensação de vazio e desespero não se afastava. Durante os dias seguintes, minha mente foi um turbilhão. Eu não conseguia me concentrar em nada, no trabalho, na faculdade, em qualquer coisa. Minha cabeça estava cheia de perguntas que nunca seriam respondidas. Eu tentei falar com a minha mãe, mas ela evitava minha ligação e as mensagens. Como poderia ser tão cruel? Ela não tinha vergonha? Como ela pôde fazer isso comigo? O pior de tudo era que não tinha ninguém para me apoiar. Minhas amigas ficaram chocadas, mas no fundo não tinham noção do que eu estava sentindo. Eu não podia contar com ninguém. Eu estava sozinha nesse pesadelo. A verdade era que tudo o que eu queria era entender o que havia acontecido. Como o Lucas, que sempre foi tão atencioso e amoroso, foi capaz de se envolver com a minha mãe. Como ela, que sempre me dizia para valorizar o amor e a fidelidade, podia ser tão fria a ponto de roubar meu namorado, eu não sabia para onde ir. Não sabia como reagir. O que eu sabia é que estava quebrada por dentro. A dor era física, quase palpável. Eu sentia como se meu peito estivesse apertado o tempo todo, como se a qualquer momento fosse desmoronar. Não conseguia dormir, não conseguia comer direito. A sensação de vazio me consumia cada vez mais. Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão de emoções. Cada manhã, eu acordava com o peso da realidade batendo forte em minha mente. As perguntas continuavam sem respostas. Como isso aconteceu? Onde foi que eu errei? A cada segundo, meu mundo parecia desmoronar mais um pouco. Eu não conseguia pensar em outra coisa além de Lucas e minha mãe.
e o sofrimento me engolia de uma forma avassaladora. Tentei procurar apoio em algumas amigas, mas parecia que ninguém conseguia entender a profundidade da dor que eu estava sentindo. Ninguém conseguia imaginar o que era viver isso. Uma coisa era ser traída por um namorado, mas outra completamente diferente era ser traída pela pessoa que você mais amava no mundo, sua própria mãe. Eu não consegui resistir por muito tempo. No final da semana, uma raiva cega tomou conta de mim e eu sabia que precisava confrontar minha mãe. Eu não conseguia mais esperar. Fui até a casa dela, decidida a finalmente ter uma conversa franca. Eu estava com o coração apertado, com uma mistura de raiva e tristeza, mas ao mesmo tempo, uma necessidade incontrolável de saber a verdade. Quando cheguei na casa dela, percebi que ela estava em casa. Eu respirei fundo, sabia que não seria fácil, mas precisava fazer isso. Toquei a campainha e logo ela apareceu na porta. Quando me viu, o rosto dela demonstrou um certo desconforto, como se ela soubesse que aquele momento chegaria, mas não queria encará-lo. Ana, ela disse, tentando sorrir de maneira forçada. O que você está fazendo aqui? Eu já te mandei mensagem ontem. Estava tentando te dar espaço. Você sabe que estou passando por um momento difícil também. Eu não queria saber daquilo. Não queria saber o que estava acontecendo na vida dela. O que me importava agora era a verdade. O que estava acontecendo com a minha família. Mãe, não tenta me enganar. Falei com a voz trêmula, mas firme. Eu sei de tudo. Eu sei que você está com o Lucas. Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde trair a confiança que eu tinha em você? Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão, sem saber como responder. Eu sentia uma raiva crescente, mas não conseguia impedir as lágrimas de cair. Eu queria entender, queria que ela explicasse, mas ao mesmo tempo, sabia que não haveria explicação que fizesse sentido para mim. Não havia palavras que pudessem justificar o que ela fez. Eu sei que você está magoada, minha filha, ela disse com a voz embargada. Mas você precisa entender que isso não foi algo planejado. Não foi como você está pensando. Não foi planejado? Eu quase gritei. Você acha que isso vai me acalmar, mãe? Você está com o meu namorado, com o homem que eu amava. Como... Você não planejou isso? Ela se afastou um pouco e eu percebi que ela estava mais nervosa do que nunca. Tentou se justificar, mas as palavras que saíam de sua boca só pareciam mais vazias e egoístas a cada segundo. Eu sei que o Lucas te ama, mas eu também o amo, Ana. Eu não podia ignorar o que estava acontecendo entre a gente. Eu só não sabia como te contar. Não sabia como explicar. Eu não conseguia mais ouvir. A dor estava tomando conta de mim e eu estava tão cheia de raiva que só queria sair dali. Eu não podia mais suportar a visão dela falando como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo certo. Como se o que ela tinha feito não fosse a coisa mais traiçoeira que alguém poderia fazer. Eu não disse mais nada. Apenas virei as costas e fui embora. Fui embora com o coração partido, com a sensação de que minha família nunca mais seria a mesma. Não sabia o que faria a seguir, não sabia se queria continuar tentando reconstruir algo com minha mãe ou com o Lucas. Mas uma coisa era certa, nada voltaria a ser como antes. Depois daquele confronto, eu não sabia mais para onde ir. As palavras da minha mãe ecoavam na minha mente, mas nenhuma delas parecia fazer sentido. Como alguém que você sempre considerou seu porto seguro pode fazer algo tão cruel? Eu não sabia se estava mais magoada com ela ou com o Lucas. Ambos haviam me deixado em um abismo de dor e confusão, e eu não conseguia ver uma saída. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem do Lucas. Ele queria me ver, queria conversar, pedir desculpas, tentar explicar o que tinha acontecido. Eu fiquei em choque. Não conseguia acreditar que ele tinha coragem de tentar falar comigo depois de tudo o que ele tinha feito. Ele havia me traído de uma maneira que era difícil de conceber e ainda achava que poderia conversar como se nada tivesse acontecido. Não respondi imediatamente. Fiquei horas pensando no que fazer, se valia a pena ouvir as desculpas dele ou se ele simplesmente estava tentando se justificar. Não importava o quanto ele se arrependesse, a traição estava feita. Ele havia quebrado algo em mim que não se consertaria tão facilmente. Ainda assim, decidi dar a ele uma chance de falar.
Eu sabia que precisava de respostas, precisava entender o que estava se passando na cabeça dele. Então, marquei de nos encontrarmos. Eu sabia que o confronto seria difícil, mas era a única maneira de encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Nos encontramos em um café e assim que ele se sentou, a expressão dele estava carregada de culpa. Ele não parecia o Lucas que eu conhecia. Aquele homem que eu amava, com seu sorriso tranquilo e olhar confiante, agora parecia pequeno, encolhido pela vergonha. Ele começou a falar, e o que eu ouvi foi uma mistura de desculpas e justificativas que não consegui absorver. Ele falava sobre como ele e minha mãe tinham se aproximado gradualmente, como a amizade deles se transformou em algo mais, algo que ele não havia planejado, mas que não conseguiu evitar. Eu sei que foi um erro, Ana. Ele começou, tentando fazer contato visual. Eu sei que te machuquei de uma forma irreparável, mas eu nunca quis te ferir. Eu não sabia mais o que fazer. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eu o olhei e foi difícil segurar a raiva. Como ele podia dizer que não sabia o que fazer? Ele fez uma escolha. Ele decidiu se envolver com a minha mãe. Ele não foi forçado, não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Eu o amava e ele estava comigo, mas fez a opção de me trair com a mulher que me gerou. Você não sabia o que fazer? Sério, Lucas? Eu quase cuspi as palavras. Você sabia muito bem o que estava fazendo. Não é um acidente se envolver com a mãe da sua namorada, não é uma coincidência. E agora, vem me dizer que se arrepende, que não queria me machucar? Ele tentou me interromper, mas eu não deixei. As palavras saíam com raiva, com dor. Eu estava finalmente expressando tudo o que estava guardado dentro de mim. Você sabia exatamente o que estava fazendo, Lucas. Não tem desculpa. A verdade é que, no fim das contas, você escolheu ela. E eu fui apenas uma segunda opção. A expressão de culpa dele se transformou em um tipo de tristeza profunda. Ele sabia que eu estava certa, mas a dor que eu sentia era tão grande que eu não conseguia parar de falar, de descontar nele tudo o que eu sentia. Eu queria que ele entendesse o tamanho do que ele havia feito, mas também queria que ele sentisse o mesmo vazio e a mesma dor que eu sentia. Eu não sei como posso me desculpar, Ana. Ele disse com a voz quase quebrada. Eu só queria que você me perdoasse. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto, mas eu sabia que não haveria perdão. Não daquele jeito. Ele não estava arrependido o suficiente para reparar o que fez. Ele só estava arrependido por não ter conseguido manter as coisas em segredo. Agora, a verdade estava exposta e não havia mais como voltar atrás. Eu me levantei abruptamente. Eu não tenho mais nada para conversar com você. Você fez a sua escolha. Agora, viva com ela. Sem esperar por mais uma palavra, virei as costas e saí do café. Eu precisava respirar, mas mais do que isso, precisava me afastar de tudo aquilo. Daquilo que tinha sido o meu relacionamento. As palavras de Lucas ficaram na minha cabeça, mas eu sabia que nada mudaria o que estava feito. E a dor de saber que ele escolheu minha mãe ao invés de mim era insuportável. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Cada vez que eu passava pela rua, algo me lembrava do Lucas e da minha mãe. O mundo parecia girar de forma estranha e eu não conseguia encontrar meu lugar nesse novo cenário. Meus amigos tentaram me apoiar, mas ninguém podia realmente entender o que eu estava sentindo. Eu estava sozinha com uma dor imensa e não sabia como lidar com ela. Eu comecei a me distanciar de tudo. Evitei ir ao trabalho, evitava sair de casa e, quando saía, tentava ficar o mais invisível possível. A cada passo, a cada respiração, sentia um vazio imenso me consumindo. Tudo o que eu via me lembrava deles, do que eu tinha perdido, do que eles haviam me roubado. Mas o pior de tudo era que eu ainda amava o Lucas. Não importava o que ele tivesse feito, ainda sentia falta dele, da pessoa que ele foi para mim, e isso me dilacerava ainda mais. Eu me sentia uma idiota por ainda ter sentimentos por ele, por querer que ele voltasse, mas ao mesmo tempo, a raiva e a mágoa não me permitiam ceder a essa vontade. Naquela semana, tive que enfrentar algo ainda mais difícil: minha mãe.
Eu não conseguia mais olhar para ela, não conseguia mais encará-la como a mulher que sempre admirava, que sempre confiava, a pessoa que eu achava que seria o meu apoio em qualquer situação. Agora, ela era uma estranha. Eu não sabia mais quem ela era, mas, por mais que eu tentasse evitar, ela começou a aparecer na minha porta. Primeiro, eram mensagens, depois, telefonemas, e então, ela apareceu pessoalmente. No início, eu não abri a porta, mas ela insistiu e uma parte de mim ainda queria entender o que havia acontecido. Então, um dia, não consegui mais resistir. Eu abri a porta e encontrei minha mãe lá, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Mas eu não conseguia ter pena dela. A raiva ainda estava muito forte. "Mãe", eu disse, tentando manter a voz firme. "O que você quer? Por que você fez isso? Como você pôde me trair assim?" Ela respirou fundo antes de falar, sua voz rouca, cheia de arrependimento. "Eu sei que te magoei, Ana. Sei que errei. Mas você precisa entender que, por mais que eu tenha falhado com você, eu te amo. Eu nunca quis que você sofresse." Eu ri, mas a risada saiu sem humor. "Você acha que me ama? Você me traiu, mãe. Você me destruiu. Não há nada que você possa dizer que vá mudar isso. Não tem como consertar o que foi feito." Ela tentou se aproximar, mas eu dei um passo atrás. Não queria contato com ela, não queria que ela tocasse em mim. Tudo o que eu sentia era nojo. Nojo de ter sido traída de forma tão brutal pela mulher que eu mais amava no mundo. "Eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar, mãe. Você escolheu o Lucas. Você destruiu tudo e agora está tentando arrumar uma desculpa para o que fez." Ela abaixou a cabeça, mas eu não podia sentir pena. Não agora. Não depois de tudo o que ela me fez passar. A dor de ser traída por ela era ainda maior do que a dor de ser traída pelo Lucas. Ela era minha mãe. Ela devia ser meu refúgio, meu apoio, e ao invés disso, ela se uniu ao homem que mais me machucou. "Eu sei que te magoei, Ana", ela repetiu, "mas o que eu sinto por ele... Eu não sei como explicar, mas foi algo que aconteceu e não era o que eu queria." Eu não sabia mais o que dizer. Ela não estava pedindo perdão, não estava assumindo a gravidade do que fez, só estava se justificando. Eu não queria mais escutar. Eu queria apenas afastar ela da minha vida, mesmo que fosse a mulher que me gerou, mesmo que fosse a pessoa com quem eu compartilhei tantos momentos. Ela não tinha mais espaço na minha vida. Eu olhei para ela e senti um peso no peito. "Você não entende. Eu não posso te perdoar, mãe. Eu só preciso de distância. Eu não sei o que o futuro vai nos reservar, mas agora eu só preciso ficar longe de você, de tudo isso." E então, sem dizer mais nada, fechei a porta na cara dela. Eu sabia que essa decisão era dolorosa, mas era necessária. Eu não tinha mais forças para lidar com o que ela tinha feito. O abismo que havia se formado entre nós parecia impossível de transpor, e a dor de ver minha mãe ali, tentando me convencer de que tudo daria certo, só me fazia sentir mais raiva e mais desesperança. Após fechar a porta na cara da minha mãe, eu fiquei sozinha no apartamento, tentando processar tudo o que havia acontecido. Eu estava num estado de completa negação, como se tudo fosse um pesadelo que eu logo acordaria. Mas a verdade era que aquilo era real. Eu não tinha mais meu namorado, não tinha mais minha mãe. Eu me sentia completamente vazia e perdida. O que eu tinha feito para merecer isso? Como uma pessoa pode ser tão cruel a ponto de destruir a vida de quem mais ama? Os dias se arrastavam. Eu não sabia como reagir, nem o que fazer com as emoções conflitantes que me consumiam. Uma hora eu estava com raiva, outra hora estava triste. Às vezes, a dor era tão grande que parecia que minha alma estava sendo arrancada. Eu tentava ocupar minha mente com outras coisas, mas era impossível não pensar no que estava acontecendo com minha família e meu relacionamento. A saudade de Lucas era uma dor que me cortava o peito, mesmo sabendo o que ele havia feito. Eu ainda o amava, mas uma parte de mim sabia que não poderia mais confiar nele. Ele havia escolhido minha mãe, e isso significava que ele não respeitava o que tínhamos, não respeitava nem mesmo a minha dor. Mas, por outro lado, eu sentia uma enorme raiva dela. Como ela pôde trair minha confiança de uma maneira tão cruel?
Como ela pôde destruir minha vida desse jeito? Eu decidi que precisava de um tempo. Um tempo para me afastar de tudo e todos. Eu precisava parar de pensar neles, de sentir essa dor que me consumia. Decidi viajar, fugir para algum lugar distante, só para tentar encontrar algum alívio. Talvez, no fundo, eu soubesse que isso não resolveria o problema, mas ao menos me daria algum espaço para respirar. Viajei para a praia, um lugar isolado, onde ninguém me conhecia, onde eu não teria que encarar as constantes lembranças da minha vida passada. Eu passei dias caminhando pela areia, tentando processar tudo o que havia acontecido. O som das ondas quebrando contra as pedras era a única coisa que parecia me acalmar. Eu me sentia tão pequena diante de tudo o que estava acontecendo, como se estivesse perdida em um mar de sentimentos. Mas, mesmo ali, na praia, não conseguia evitar o confronto interno. Eu ainda pensava no Lucas e na minha mãe. E mais do que tudo, pensava no que fazer com tudo aquilo. Será que algum dia eu conseguiria perdoá-los? Será que algum dia conseguiria olhar para minha mãe e ver a mulher que ela era antes? Ou seria para sempre marcada por essa traição? Será que o Lucas voltaria algum dia para tentar se redimir? Ou será que ele ficaria com ela, vivendo uma vida que eu nunca poderia imaginar? Enquanto pensava sobre isso, recebi uma mensagem de Lucas. A dor que senti ao ver o nome dele na tela do meu celular foi quase insuportável. Ele estava me procurando novamente. Ele queria conversar, queria tentar explicar o que aconteceu. Eu sabia que ele sentia que tinha algo a resolver, mas eu não sabia mais o que ele poderia dizer. Ele já me disse tudo o que eu precisava ouvir. Ele estava com minha mãe. Não havia mais nada a ser dito. Eu não sabia se queria conversar com ele. A verdade era que, apesar de toda a raiva que sentia, eu ainda queria ouvir o que ele tinha a dizer. O que ele estava buscando agora? Tentar se redimir? Tentar, de alguma forma, voltar para mim? Mas, por outro lado, eu sabia que não tinha mais nada entre nós. O que ele fez foi inaceitável. Ele destruiu minha confiança de uma forma irreparável, e eu sabia que a dor de reviver tudo isso novamente poderia ser ainda pior. Então, eu respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não responderia. Não agora. Talvez nunca. Eu não estava pronta para lidar com ele. Eu não estava pronta para lidar com a dor que ele me causou, com o fato de que, no fundo, eu ainda o amava, mas que precisava seguir em frente. Era o fim de um ciclo, e eu sabia que, embora a dor fosse insuportável, eu tinha que me libertar. Eu passei mais algumas semanas na praia, longe de tudo, absorvendo o silêncio e tentando me encontrar de novo. Eu sabia que, por mais que fosse difícil, eu não poderia continuar com a minha vida parada no passado. Eu tinha que seguir em frente, apesar de tudo o que tinha acontecido. O tempo foi meu aliado. E aos poucos, a dor foi dando lugar a uma sensação de paz que eu não acreditava ser possível. No entanto, mesmo com o tempo, minha vida ainda parecia estar quebrada em muitos pedaços. Não era fácil lidar com o fato de que minha mãe, a pessoa que mais deveria me apoiar, havia me traído de forma tão cruel. Eu sentia um vazio profundo ao pensar nela, mas também sabia que precisava me libertar da raiva que me consumia. A dor de ser traída por ela, somada à dor de perder Lucas, precisava ser enfrentada. Eu precisava perdoar, não por eles, mas por mim mesma, para poder seguir em frente. E foi durante esse processo de autodescoberta e reflexão que algo extraordinário aconteceu. Eu comecei a me reconectar comigo mesma. Aos poucos, as pequenas coisas da vida que antes me passavam despercebidas começaram a ter significado. As caminhadas pela praia, o cheiro da brisa do mar, o pôr do sol que nunca deixava de me encantar. As coisas simples começaram a me lembrar de quem eu realmente era, além da dor que eu tinha carregado. Eu voltei para casa com um novo entendimento de mim mesma. Não queria mais carregar a bagagem do sofrimento causado por Lucas e minha mãe. Eu me dei permissão para seguir em frente e, mesmo que ainda houvesse cicatrizes, comecei a ver que elas não eram uma sentença de dor eterna. Eram apenas marcas que me lembravam de que eu tinha sobrevivido, que eu tinha sido mais forte do que imaginava. Voltei ao trabalho, comecei a me reconectar com minhas amizades e até retomei a faculdade com mais energia.
Eu ainda sentia falta de algumas coisas, de algumas pessoas, mas sabia que, se queria encontrar minha felicidade, precisava me afastar do passado e abraçar meu futuro. Eu já não me via mais como a vítima da história. Eu era uma mulher que havia aprendido muito sobre si mesma, sobre o que queria e o que não queria mais na vida. Então, um dia, recebi uma mensagem de minha mãe. Ela queria conversar, queria tentar explicar melhor o que tinha acontecido e pedir desculpas. Eu sabia que, no fundo, ela estava sofrendo também, mas o que ela fez foi irreparável. Eu não sabia se estava pronta para perdoá-la, mas algo dentro de mim me disse que não deveria tomar uma decisão precipitadamente. Eu decidi que, por mais difícil que fosse, precisava dar uma última chance a ela. Não por ela, mas por mim mesma, para fechar aquele capítulo de uma vez por todas. Nos encontramos em um parque e, ao vê-la, percebi que, apesar de toda a dor que ela me causou, ela ainda era minha mãe. Ela ainda era a mulher que, no fundo, amava minha vida. Ela estava visivelmente arrependida, seus olhos marejados de lágrimas. "Ana", ela disse, a voz tremendo, "eu errei. Eu sei que fiz a coisa mais cruel do mundo com você e não há palavras que possam consertar isso. Mas eu quero que você saiba que, ao invés de te magoar, o que eu realmente queria era ver você feliz. Eu perdi minha cabeça e agora estou pagando o preço por isso." Eu olhei para ela por um longo tempo, sentindo um turbilhão de emoções. Eu estava dividida entre a raiva e a compreensão, mas finalmente decidi que poderia perdoá-la. Não por ela, mas por mim. Eu não queria mais carregar esse peso. Eu queria me libertar da raiva que me impedia de ser feliz. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia a paz. "Eu não sei se vou conseguir te perdoar completamente, mãe", falei com a voz calma. "Mas eu quero tentar. Eu quero seguir em frente, e isso significa tentar reconstruir a confiança que você quebrou. Vai ser difícil, mas se você estiver disposta, podemos começar de novo." E naquele momento, a primeira pedra do nosso novo começo foi colocada. Não seria fácil, e a dor não desapareceria do dia para a noite, mas eu estava disposta a tentar. Eu sabia que a cura era um processo e que levaria tempo, mas a verdade era que, por mais difícil que fosse, eu estava pronta para me libertar do passado e recomeçar. Quanto a Lucas, ele nunca mais me procurou. Ele seguiu com a minha mãe e eu sabia que a escolha dele tinha sido feita. Eu não guardava mais rancor, mas ele não fazia mais parte da minha vida. Eu havia aprendido que, para ser feliz, não precisava de uma pessoa que me traísse, nem de uma mãe que me decepcionasse. Eu era suficiente por mim mesma. A dor que eu sentia já não me controlava mais. Eu me tornei mais forte, mais sábia, mais atenta aos sinais de amor e respeito que realmente importam. Eu me dei permissão para seguir em frente e um dia, talvez, encontrar alguém que realmente me merecesse. Até lá, estava tranquila. Eu havia superado o que muitos achavam impossível e o futuro agora era meu.